Boa tarde, pessoal. Enorme prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos ao painel 11C, onde nós vamos discutir o tema sucessão e proteção patrimonial. Tema bastante relevante para o setor de agronegócio. Como nós sabemos, falar de sucessão e proteção patrimonial é muito mais que um tema relacionado à família, é um tema estratégico relacionado à perenidade das empresas, à competitividade das empresas, à eficiência das empresas. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas a gente pretende que seja uma conversa muito leve, divertida. Esperamos que vocês aproveitem. E eu vou contar aqui com a Nadir Dekesh, que é advogado especializado em governança corporativa e planejamento sucessório, o José Sete Dias, sócio do Demarest Advogados, com vasta experiência em fusões e aquisições, e o Renato Folino, Head de Health Planning da XP Private, especialista em planejamento patrimonial. E eu começo aqui trazendo para vocês que nós temos muitos exemplos do que um processo de sucessão e proteção patrimonial pode representar. Exemplos bons e nem tão bons assim. E eu trouxe alguns nomes aqui só para a gente aquecer e lembrar de Magazine Luiza, né, onde a gente tem o filho da Luiza Helena Trajano, o Frederico Trajano assumindo, onde foi uma sucessão marcada com muito planejamento estratégico e focada em transformação digital. A gente tem o Grupo Votorantim, fundado pelo Dr. Antônio, e até a terceira geração, conduzida com forte governança corporativa, foco em gestão e profissionalização. Grupo Tramontina, com mais de séculos de existência e uma sucessão muito bem estruturada. No agro, a gente pode lembrar aqui da família Ometo, que abriu o capital da usina São Martinho em 2007. Quer dizer, 2027 nós vamos completar mais de 20 anos, né? E assim, nós temos também família Nishimura, o Grupo Jacto, com forte foco em governança, em sucessão, em proteção patrimonial. Agora, a gente tem exemplos de cases de insucesso, né? Família Matarazzo, que é, acho que um ícone do insucesso. Casas pernambucanas, quando não se tem um processo de sucessão, o que acontece? E é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui com vocês. Vou começar aproveitando a expertise de cada um desses grandes caras que estão aqui comigo, para que a gente possa explorar o melhor da experiência deles. Eu dividi as perguntas em blocos de experiências e eu vou começar com a Nadir, que fala sobre sucessão. E, Nadir, eu trouxe aqui uma pergunta sobre planejamento sucessório, que é um tabu ainda nas empresas familiares, certo? O que costuma travar esse processo? Por favor. E por onde você percebe que quando há resistências internas, como começar? Quando o fundador tem resistência, qual que é a sugestão que você dá para que o processo seja iniciado? Por favor, Nadir. Obrigada, Ana. Bom, primeiro eu acho que nós não temos a cultura de planejar a sucessão. Quando se fala em sucessão, o que vem à mente é a morte de quem vai ser sucedido, né? E é muito delicado falar sobre a morte. Mas eu sempre falo que o planejamento sucessório tem que ser abordado por outro viés, que é a continuidade do legado, inclusive não só do patrimônio, mas dos valores familiares. E o que eu percebo, Ana, que quando não se planeja, é muito comum ter briga, e daí não só a quebra do negócio, mas, como você já deu vários exemplos aí, inclusive, a briga dos herdeiros, né, que não se falam. Então, o que eu sugiro? Primeiro, estruture um conselho familiar onde que mantenha reuniões periódicas com os herdeiros para identificar a habilidade de cada um, para ter a escutativa das expectativas. Ainda que o herdeiro não tenha interesse em participar da gestão da empresa familiar, ele tem que saber o papel dele
como sócio, definir os papéis, os direitos, as responsabilidades de cada um. Isso evita conflito, deixa as regras claras, né? Já é um primeiro passo. E o sucessor também tem que ser preparado. A gente fala em preparação do sucedido, de quem vai, do sucessor, mas o sucedido também tem que ser preparado. Ele tem que virar uma chave para que ele passe a ser mentor e que ele auxilie esse sucessor, né? Entender que o sucessor não vai fazer exatamente igual ele faz, mas que permita esse sucessor também ter pequenos erros. Perfeito, Nadir. Folino, você que faz os planejamentos da parte financeira, o que você acha? Alguma coisa a complementar que a Nadir disse? Eu acho que a Nadir foi perfeita aqui na análise dela. Eu só queria colocar que eu acho que uma etapa fundamental em todo esse processo é a conversa, né? Eu acho que a conversa entre as gerações ela é fundamental, principalmente para que você alinhe expectativas. É muito comum, né? Eu acho que todo mundo aqui tem filhos, que a gente tem expectativas em relação aos nossos filhos. Mas é muito importante entender quais são as expectativas deles em relação à continuidade do patrimônio, porque senão você vai frustrar muitas vezes, não só a sua, como a da pessoa que vai estar te sucedendo em algum momento. Então eu acho que isso é fundamental também nesse processo. Sabe, Folino, que tem uma pesquisa da KPMG com empresas familiares, e aqui no Brasil a gente tem basicamente 90% das empresas têm perfil familiar, e dentre esse número, há várias são do agro, né? Que 55% dos herdeiros, eles pretendem seguir o negócio da família, mas apenas 11% dos fundadores acreditam que esses sucessores estão preparados. Quer dizer, eles têm uma tendência de os fundadores acharem que os sucessores não vão dar conta, mas eles não preparam esses sucessores, Sim, né? É verdade. Eu acho que esse processo de preparação também ele é fundamental. É o que você falou. A pessoa ou a geração que está tomando conta do patrimônio naquele momento tem que estar preparada. E muitas vezes não. Eu acho que na maioria das vezes tem que vir, a iniciativa vem deles, de você se desprender e entender o momento certo de fazer essa passagem, de preparar o seu sucessor. É uma coisa que a gente sempre fala, né, Nadir, é que ser herdeiro é uma coisa, sucessor é uma coisa completamente diferente. Então, bem diferente. Né? Sucessor, você tem que ter competência para isso. Herdeiro não é um direito, está lá no Código Civil, ninguém tira de você, mas sucessor é outra história, né? Ô Zé, o que você acha? Não, e essa estatística que você trouxe, né, eu acho que ela mostra muito o mundo que eu vivo, né? Eu vivo muito na interação da família com a empresa. E talvez o principal ponto de toque que a gente tem é o grande desafio da família se ver no negócio, que é um negócio complexo. Quando a gente fala do agro, é um negócio que cada vez mais ele envolve tecnologia, ele envolve o entendimento do ponto de vista Alto capital investido. alto capital investido. Então, quando você coloca isso tudo, né, na relação família e empresa, aí é que a gente começa a perceber onde podem estar os choques, né, os conflitos, os problemas. E tudo que vocês falaram, eu estou 100% de acordo. Comunicação é fundamental nesse processo. Alinhamento de expectativa é determinante para o sucesso desse processo. E é muito curioso, porque às vezes eu converso com alguns fundadores num processo sucessório e eles dizem, mas essa geração não quer saber de trabalhar, só quer curtir o luxo. E eu falo, olha, essa frase já foi atribuída a Sócrates há 2.500 anos atrás. Então, desde que mundo a mundo, existe conflito de geração. Se você não prepara seu sucessor, não espere que ele vai dar continuidade no negócio. E não adianta reclamar do genro com iniciativa. Não adianta. Não adianta reclamar do genro com iniciativa. E vamos lá. Eu queria falar um tema que eu acho relevantíssimo quando nós falamos de sucessão e proteção patrimonial, que é a governança. E aí, eu acho que a governança corporativa tem um papel muito importante. Eu gostaria de te ouvir, Folino. O que você poderia definir essa governança corporativa nesse processo de sucessão e planejamento patrimonial? Você sabe que governança corporativa é um conceito muito, assim, a gente fala muito de governança corporativa há muito tempo no Brasil, né? Então eu acho que esse é um conceito já mais arraigado, de você preparar a empresa, né, para ser gerida. Eu acho que esse é um pouco desse conceito, né? De ter as pessoas certas no lugar certo. A gente, sei lá, na década de 80, 90, era muito comum você ter aquela história de que as empresas familiares deveriam ser profissionalizadas, né? E teve muita gente que quebrou a cara com essa história, porque, na verdade,
se entendia naquela época, talvez que profissionalizar seria trazer alguém de fora para tocar o negócio. Gente, profissionalizar é você ter a pessoa mais competente que você pode ter tocando aquele negócio. E não necessariamente fora da família, pelo contrário. Pode ser que tem muita gente da família que agrega uma coisa que a pessoa de fora não agrega, que é cultura, valor, coisas que são fundamentais para você. Paixão. Que, tudo bem, não é só isso que resolve, né? Com a competência técnica também é importante. Mas se você puder aliar essas duas coisas, isso é muito poderoso na hora que você consegue trazer isso para dentro da empresa. Para poder ter uma gestão de uma maneira muito mais eficiente. Né? Não, e eu acho que essa conjugação, Florino, que você está falando, e aí, né, a cabeça do advogado, quando a gente pensa na família, que pode ter um protocolo familiar, né, Nadir, e aí o acordo de sócios que vai trazer a governança da empresa, vamos dizer, esses lugares, eles têm que estar claros e a participação de cada um nesses lugares, onde há também o espaço da participação da profissionalização. Sim. Você entra na diretoria da empresa, que vai agregar, mas eu estou 100% de acordo contigo, acho que assim, essa é uma das grandes lições que a gente pode deixar aqui, é que a profissionalização ela tem que ser pensada junto com a família. Perfeito, sem dúvida. Junto com a família. Veio uma pergunta, Nadir, que eu acho que você pode ajudar, que pergunta quais são as ferramentas que o herdeiro pode se preparar para se tornar um acionista melhor. E exemplos disso. Ana, como a gente estava falando da governança corporativa, para mim, essa é uma das principais ferramentas. Quando você tem os instrumentos claros, com as regras definidas, isso já mitiga, né? Seja através de um acordo de cotista, acionista, um protocolo familiar, você já deixa as regras claras de o papel de cada um, que eu vejo assim, quando não está claro, tem muita briga entre os herdeiros, porque é uma sobreposição de funções e uma disputa por poder. Então, primeiro, e governança não é burocracia, né? É a transparência, a equidade entre os herdeiros e os membros, o que cada um vai fazer. O que é combinado não é caro. Que é combinado no caro. Isso mitiga muito os conflitos, né? Muito. Porque senão a gente acaba tendo que vender um negócio. E aí eu queria te ouvir, Zé. Porque quando uma empresa familiar considera processos de fusão ou aquisição, o que precisa estar resolvido no plano familiar, no processo sucessório, para ter sucesso em processos de fusão e aquisição? Quantos dias a gente tem para falar desse assunto? Exato. Quantos dias para contar as minhas histórias e aprendizados nessa vida? Mas eu acho que assim, uma coisa que na minha vida que é de M&A e M&A muito no agro, né? O que eu aprendi é que talvez o primeiro passo, que é fundamental, é uma decisão emocional da empresa. A decisão emocional, todo mundo fica pensando no valuation, nós estamos lá com o time da XP, o time de IB, melhor do mercado para fazer as operações, mas tem um passo antes, que é a decisão emocional da família para enfrentar o processo de M&A e enfrentar essa mudança. Então, a gente tem toda uma discussão que ela está no seio da família sobre o que é o processo, qual que é o próximo passo e por que está sendo feito esse M&A. Então, eu gosto muito de estar ao lado do cliente e entender por que ele está fazendo aquele negócio. E que passa, muitas vezes, por discussões que são discussões de razão de família, sucessória, emocional. Então, toda essa discussão aparece muito na vida do M&A, aparece demais. M&A fala para fusão e aquisição, né, Zé? Exatamente. Porque nem todo mundo fala inglês aqui, né, Zé? Mas aqui nós temos uma falha-língua. Não totalmente. Não totalmente, estamos no meio do agro aqui. Aqui o agro é diverso, viu, Zé? É isso. Ana, que eu falo também que é muito importante para as famílias empresárias é despertar o sentimento de pertencimento. O que eu vejo assim, às vezes o fundador chega numa certa idade, já preparou os filhos, mandou estudar fora. Quando ele acha que os filhos vão voltar e assumir um negócio, os filhos não têm noção do que o pai faz, o que o pai fez, não conhece os fornecedores, os stakeholders. E não tem nem vontade. E não tem vontade, porque aquilo não pertenceu a ele. Ele não despertou esse sentimento de pertencimento, sentimento, né? E aí é que a gente estava falando, né? Falando, mesmo que o herdeiro não participe da gestão do negócio, ele tem que ter esse sentimento de pertencimento, porque ele sabe que aquela empresa é dele, ele não vai tomar atitudes para quebrar o negócio. E eu acho que tem uma outra coisa também, a gente está falando muito aqui do conceito de governança corporativa, mas eu acho que um conceito que é um pouco mais novo no Brasil, não que seja tão novo, mas mais novo que o corporativo, que é a governança familiar, né? Eu acho que isso é fundamental.
Porque por trás da empresa tem uma família, normalmente, no Brasil. E só vai funcionar corporativa se a familiar exato, se a estiver família estiver alinhada. desestruturada, não tem negócio que resista. A gente sabe disso. Então, assim, tem que mexer ali. Porque É feito. que estão os principais problemas. E tem uma coisa que eu quero falar, tem vários sócios meus do Tributários, vão ficar bravos se eu não falar, mas tem uma das coisas que a gente, quando vai começar o M&A, aí você pega aquela família que, eu fiz uma holding. Ah, isso aí? Nossa, aí eu fiz uma holding, achando que fazer a holding é fazer o planejamento familiar. Na verdade, o que ela trouxe para o nosso M&A foi um desafio, porque se a gente for vender a empresa pela holding, Vai a gente custar vai ter mais uma caro. tributação Desmonta muito tudo. mais. Então vamos desmontar tudo. Então aí a gente tem que sair desmontando a holding, pensar como é que a gente vai conseguir fazer essa operação sem ter a holding. Eu acho que a Só- gente... Só uma brincadeira, mas que é verdade. Quando vem algum cliente pedindo holding, eu falo, se for para fazer holding, você pede pro teu contador. Isso aí, bom ponto, né? Eu acho que esse tema, inclusive, ganha uma relevância absurda nos tempos que a gente vive hoje com reforma tributária, né, pessoal? A gente está num momento para discussão de reforma tributária. Então, Folino, eu queria te ouvir um pouco, já que o Zé mencionou a questão de holdings, como conciliar e quais são as melhores estruturas para se pensar, as principais, né? Porque também a gente vai ficar o dia inteiro aqui, mas para chamar a atenção de principais estruturas de planejamento sucessório e patrimonial face à atual reforma tributária que hoje a gente está discutindo no Brasil. É assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe uma estrutura mágica que vai resolver todos os problemas. Essa é a primeira questão. A solução que vai existir para aquela determinada família, para aquela determinada situação, ela é função basicamente de 3 coisas. Da estrutura familiar, né? A gente precisa entender primeira, segunda, terceira geração, os meus, os seus, os nossos, gente morando aqui, gente morando fora. Essa bagunça que é legal, mas a gente Aqueles casamentos que duravam 60 anos igual da minha mãe, esquece, né? Então, Esquece. entender um pouco disso. A segunda coisa, patrimônio, nós estamos falando do quê? De empresa, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de imóvel, nós estamos falando de patrimônio no Brasil, de patrimônio fora do Brasil. Isso muda tudo. E a terceira coisa, que para mim é o mais importante, é quais são os objetivos que a família tem em relação a tudo isso. Dependendo do que se queira, o caminho é para a direita ou para a esquerda. Então, assim, isso é fundamental na hora de você desenvolver as estruturas. Então, holding, a gente está falando muito, entre aspas, mal de holding aqui, mas não é falar mal de holding, é porque o que a gente escuta por aí muitas vezes é que a holding é o santo graal do planejamento sucessório e patrimonial. E absolutamente não é. Ela funciona e funciona bem para algumas coisas. O Zé colocou um exemplo muito comum aqui. Pensando na questão só de organização patrimonial, ela é muito boa quando você pensa em imóveis, quando você pensa em empresas, muitas vezes. Mas se eu for vender empresa, talvez já não seja melhor a holding, melhor deixar na pessoa física. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora de você montar a estrutura. Outras coisas que a gente vê muito, principalmente olhando agora um pouco do patrimônio líquido das famílias, do dinheiro, dos investimentos, você tem uma indústria de fundos no Brasil que são muito eficientes quando a gente pensa não só em planejamento sucessório, mas também em planejamento tributário, dá para utilizar. A gente teve uma mudança importante na legislação no final de 2023, com a Lei 14.754, que mudou um pouco esse conceito do fundo exclusivo, mas ainda tem muita coisa boa que dá para se aproveitar nesse mercado. E pensando aqui que nós estamos num evento de agronegócio, o FIAGRO, por exemplo, é um fundo muito utilizado pelas famílias desse segmento para deter patrimônio, para ter planejamento tributário, para pensar em planejamento sucessório. Então tem muitas coisas que você pode acontecer, que você pode utilizar, além da holding, entendeu? A holding é um negócio pequenininho que você utiliza em determinadas situações, mas tem outras coisas que também você consegue utilizar, entendeu? E no tema da reforma, por conta do potencial aumento do ITCMD que a gente tem, Fala um pouquinho sobre isso, Zé. o que a gente viu? A gente O que viu está acontecendo? A gente viu, de certa forma, uma corrida, né? Muita gente, eu preciso fazer aqui o meu movimento sucessório olhando para esse TCMD. E aí, potencial de crescimento, né? A gente tem, Quanto vai aumentar, Zé? o potencial é ir para 8%, né? Como limite, né? Mas A partir de quando? aí os tributaristas... Na verdade, você tem assim, 8 é a alíquota máxima que a gente tem no Brasil. Então, só como ele é um imposto estadual, você tem alguns estados que ainda... São Paulo, por exemplo, é 4, você tem estados que já são 6, estados que são 2 ainda. Então, dentro do estado, você consegue mexer nisso mais fácil. Para aumentar de 8, aí você precisa de Brasília, aí precisa de uma lei complementar, um projeto de lei para aumentar isso para algum... E aí tem algumas discussões acontecendo. Talvez a gente não tenha ainda nada muito claro do que pode vir a acontecer com o aumento da alíquota no Brasil. Mas
eu também concordo que é uma tendência, tá? De que a gente possa passar por essa discussão nos próximos anos. Mas uma coisa que a gente percebe é ter que tomar muito cuidado para sair fazendo alguma coisa, porque às vezes, então eu vou antecipar, vou fazer uma doação com usufruto e com isso eu já pago na alíquota atual, já pago eventualmente por valor patrimonial, não vou ter que discutir lá no futuro que isso aqui vai virar valor de mercado, então estou antecipando esse movimento. Depende, se você colocar o dinheiro no tempo e você não tiver um evento de sucessão, talvez em 20 anos, não valeu a pena antecipar esse imposto. Então, de novo, eu acho que o Folino tocou um negócio. Aqui não tem solução mágica. Cada caso é um caso. A única coisa que talvez é uma referência para todo mundo é que todo mundo tem que pensar no tema. Todo mundo tem que se antecipar. Perfeito. E eu jogo para a Nadir, porque essa questão que o Zé falou, Nadir, que tá todo mundo querendo fazer antecipação, né, fazer a doação para economizar ITCMD. E se os sucessores não estão preparados? Você pode trazer exemplos de quanto é importante que seja pensado esse processo para que eu faça uma antecipação de legítima, né? E faça uma doação para economizar imposto e depois compre um problema? É que o planejamento sucessório, ele não é uma antecipação de doação, né? Envolve muitas questões. Aqui eu vou dar você deu exemplos de sucessão bem-sucedidas e eu vou dar um outro exemplo. O caso do Grupo Silvio Santos. Eu tive num painel, num evento do IBGC em Curitiba, que o painel era com a Paula Setúbal e com a Renata Bravanel, né, que são herdeiras de diferentes gerações. E a Renata Bravanel, hoje ela é presidente do conselho do Grupo Silvio Santos, e ela contou como é que foi a sucessão. Ele começou a planejar a sucessão quando ele tinha 50 anos, ou seja, ele passou 40 anos. O que ele fez? Identificou a necessidade de continuidade do legado. Identificou a habilidade de cada filha, ou seja, tem as filhas que estão lá no programa de TV, na frente da câmera, e tem aquelas que não têm o talento para isso, né? Como a Renata, por exemplo, está na gestão no conselho. Ele abriu diálogo com as herdeiras, a escutativa, viu a expectativa de cada um. E quando ele faleceu, o negócio continuou. Então, o planejamento sucessório não é só doação, não é antecipação de legítima. É planejar como você continua o seu legado com os seus sucessores, seus herdeiros, preparando, identificando a habilidade de cada um e como o Zé falou, é muito caso a caso, né? Não tem uma receita pronta para cada família. Não tem, mas a gente tem alguns exemplos, né, que assustam, né? Você tem, Folino, igual você trouxe um bom exemplo, você tem alguma coisa ruim aí para compartilhar que deu errado a antecipação desse processo sucessório? Não necessariamente um exemplo, mas assim, situações que acontecem. Legal, conta pra gente. Porque eu vou muito na linha do que a Nadir colocou. E complementando também o que o Zé falou. Nem sempre a doação e a antecipação da legítima é o que vai resolver tudo, tá? Claro, olhando a questão tributária, pode ser que faça sentido. Posso, eventualmente, economizar imposto, porque não só existe uma discussão do aumento da alíquota, mas também existe uma discussão, trazendo um pouco para esse mundo de empresas de capital fechado, da base de cálculo do ITCMD a partir do ano que vem. De você majorar muito essa base de cálculo, porque você vai obrigar que as famílias tragam a valor de mercado esses patrimônios que estão embaixo das holdings patrimoniais, né? Então, isso é uma coisa que está se discutindo e que tem muita chance de passar e que talvez as pessoas não estejam tomando não estejam atentas a isso ainda. Então, isso é uma coisa que possa fazer sentido em algum momento. Mas o que eu gosto de falar sempre é o seguinte, não é só isso que você tem que olhar, tá? Olhar também o que você colocou aqui, Ana, de se quem está recebendo o patrimônio está pronto para receber esse patrimônio, é fundamental. Muitas vezes a gente é procurado ali com essa ânsia de que não, o ITCMD vai subir para 15, para 20, eu preciso doar tudo agora. Tá bom, mas me conta um pouco. Não, então, porque meus filhos têm 5, 6, 7 anos de idade. Gente, é uma maluquice. Vai ter que arrumar um tutor. É uma maluquice. Não, é uma maluquice, porque você não sabe com quem vai se relacionar. Mesmo quando... De repente até mesmo com 25, né? Mas aí esse é o ponto. Mas, assim, crianças, não faz sentido. Você não sabe o que vai acontecer na vida dessas crianças, com quem vai se relacionar, com quem vai se casar. É muito complexo isso. Você está preocupado que o imposto vai de 4 para 8 ou de 8 para 10 e você não está preocupado que o seu patrimônio pode cair na mão de pessoas que você pessoalmente acha que não faz sentido, todo o patrimônio. Então, vamos com muita calma, tá? Então, eu acho que isso é muito importante na hora de analisar se faz sentido ou não a doação. E o que a Nadir falou é perfeito. Doação é um caminho possível, mas não é a solução.
Muitas vezes, se organizar a sucessão é ter um bom testamento, é planejar isso, é um processo, né? Não é uma coisa que você acordou e falou, agora eu vou fazer a sucessão. Então, eu até quero falar no contexto do M&A, eu já tive uma situação em que a família tinha antecipado a doação, e isso, na verdade, eu estava trabalhando para um investidor estrangeiro, e aí ele começou a achar, mas peraí, tem algum problema? Ele quis tirar isso do patrimônio dele por alguma razão, mas ele não entendeu. Então, cada coisa tem que ser tomada a decisão com a devida cautela, né? Porque a percepção que você pode gerar a respeito de um movimento desse em relação à empresa era o caso de um fundador fantástico de toda uma história, só que ele já tinha feito antecipação. O cliente estrangeiro me perguntou, mas para que ele fez isso? Aí depois eu fui explicar termos de planejamento, que é uma coisa relativamente comum acontecer no Brasil, mas teve que passar pela explicação, porque senão... Isso é complicado. Eu lembrei de um caso agora, com essa história do Zé, de uma família que recebeu por doação os filhos, acho que eram 4 filhos, receberam por doação do pai as cotas da empresa, né? E normalmente a doação com usufruto e comunicabilidade, piorabilidade, todas aquelas cláusulas que a gente sabe que tem. Ok, a vida andou, o pai morreu, eles tinham lá tinha toda a proteção, porque num primeiro momento você acha que isso é uma proteção, e aí eles receberam uma proposta para vender a empresa. E eles não podiam vender, por isso que eles tinham recebido aquelas cotas com cláusula de inalienabilidade. Não posso vender. Não podiam vender. Virou assim, uma prisão. Uma Claro, prisão, eles né? tiveram que entrar com um processo judicial, Sim. o juiz reverteu a cláusula, blá, blá, mas deu trabalho para poder vender, que era uma coisa boa para a família, não podia vender, porque eles tinham recebido dessa maneira. Mal feito. Mal feito. Mal feito. Por isso que é sempre importante ter muito claro, né, que são processos, como bem você disse, Nadir, tem que ser avaliado caso a caso, né? Qual o propósito, qual o momento, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, e ter ideia que é um processo que envolve diferentes vertentes de conhecimento, que não dá para fazer com o contador ou só com o advogado, e como envolve emoção, tem que ser muitas vezes conduzido por alguém que tem condições de mediar todo esse processo, porque emocionalmente o processo pode ser bastante complicado, não é só sobre razão, não é só sobre conhecimento, sobre... É zero razão. Eu diria que é muito menos. É só sobre emoção. Nadir, você ia falar alguma coisa, por favor? A gente tem que ter em mente que as famílias são dinâmicas, né? Nascem novos herdeiros, morrem, casamentos, divórcios. Então, é um processo flexível e ele tem que ser revisitado de tempos em tempos. Ô, Nadir, uma vez eu estava fazendo uma estrutura de planejamento patrimonial e eu estava discutindo com 3 irmãos e a ex-esposa de um, porque o processo no casamento, ela acabou no divórcio herdando as cotas, ela não entendia absolutamente nada e estava lá com os 3 irmãos discutindo ao pé de igualdade o mesmo processo, né? Então tem que se tomar muito cuidado. Ô Zé, eu queria também, baseado na sua vasta experiência aí de aquisições, quais aprendizados você destaca para as famílias empresárias do agronegócio que são recomendações que você traria para esses processos? Eu diria que, assim, um dado que eu já assisti muitas vezes é que o processo da compra e venda da empresa, ele é, por si só, um processo que muitas vezes viabilizou a solução para uma determinada família, tá? Tudo que a gente vem falando, né? A questão de você criar a sucessão dentro do negócio não é uma tarefa fácil. E o que eu vi foi, em casos muito bem sucedidos, onde o fundador, uma história brilhante de empresa, ouviu os filhos e via que ali não era o caminho. E o M&A, de novo, a compra e venda da empresa, foi o caminho escolhido para tornar um negócio que seria extremamente complexo, que, diferente do caso da família Silvio Santos, né, que analisou o perfil de cada filho, ali os filhos não queriam estar no negócio, então não adiantava analisar o perfil. E aí, quando você vai dividir dinheiro, é muito mais fácil do que dividir uma empresa, um negócio complexo. Então, eu vi isso em mais de uma ocasião como sendo o veículo
da solução, vamos dizer, em termos de planejamento sucessório para a família. E aí eu vou te dar um exemplo que não é tão bom, né? O exemplo, na verdade, de um cliente que ele fez uma compra de uma fazenda enorme, em que claramente os filhos não estão todos embarcados no negócio. E aquilo trouxe uma atenção, porque foi uma compra, de certa forma, alavancada, ele tomou dívida para poder fazer essa aquisição, e isso trouxe, na verdade, muito mais complexidade para todo o ambiente familiar, porque a fazenda não interessava a todos os filhos, interessava a um, os outros filhos não tinham interesse e acabaram tendo que conviver com um nível de endividamento maior dentro do seio familiar. Então, de novo, precisa planejar, precisa pensar muito no longo prazo. E só dá para pensar quando a gente está aqui, né? Do dia depois de falecer, a gente não tem mais. E a primeira coisa que você falou, é um assunto muito difícil. É muito difícil, né? Ninguém quer falar da morte. E o que a Renata Bravanel falou nesse Obrigada. painel, a governança é feito de voos altos e mergulhos profundos e conversas difíceis. Uau! E você falou uma coisa muito interessante, Zé, porque quando a gente fala em M&A, você vê o quanto é importante também ter a governança até para esses casos, não só para a sucessão, né? Porque é muito mais fácil e está muito mais estruturado uma empresa já que já tem uma governança, né? E, inclusive no próprio acordo de cotista, o protocolo familiar, como vai ser feita em caso de venda, você evita muitas brigas, né? Agora, precisa ter acordos de acionistas que realmente funciona, né? Porque tem muitos combinados que estão só no papel, não é, Folino? Não, sim, e eu tava, o Zé contando isso, eu acho que é um ponto Muitas vezes nem no fundamental papel, aqui, nem no papel. Fundamental que, assim, a gente está falando muito aqui da continuidade do negócio da família, da sucessão, de planejar que que a próxima geração possa assumir. Gente, muitas vezes a solução é ninguém ficar junto, é todo mundo ficar separado. Sem dúvida. Entendeu? Sem Né? dúvida. É um exemplo que eu dei. Da família é melhor que todo mundo cuide da sua vida. Ninguém vai ser sócio obrigado, você entendeu? Porque a gente tem essa, não, vamos dar continuidade. Gente, não. Muitas da solução é o contrário, né? E muitas vezes a profissionalização é a solução. Sim. Porque não necessariamente eu vender a empresa seja a solução se ninguém da família quer assumir. Sim. Mas a profissionalização, eu acho que a gente tem bons casos de sucesso. E eu lembrei nesse de uma sentido. história aqui, de um caso que eu trabalhei numa família há muito tempo atrás. Rapidinho aqui, só pra gente juntar muito tempo, mas eu acho que é interessante aqui, vale o contexto. Estamos bem. Um pai, assim, na faixa dos seus 60 alto, com 4 filhos na faixa dos 40, uma empresa de médio para grande porte, familiar, todo mundo quando se formou foi trabalhar na empresa, então todo mundo tinha o seu papel na empresa, tudo muito bem resolvido em relação a isso. O pai era separado da mãe, o que podia ser um problema na família não era, um assunto resolvido. O pai casou de novo, também não era um problema. Teve um 5º filho, agora deu problema. Não, também não era um problema. Os irmãos adoravam o filho menor, que tinha o irmão menor que tinha lá 7, 8, 9 anos. Só que aí aconteceu uma coisa que aí começou a gerar um problema. O pai virou e falou o seguinte, olha, vocês conhecem essa empresa melhor do que eu já tenho quase 70 anos, eu quero aproveitar minha vida, vou curtir meu filho de 10. Fui. Qualquer coisa, vocês me ligam, tá bom? A empresa é de vocês, toquem aí. Foi o que bastou para aquela empresa, para aquela família margarina, começar a se estruturar. Por quê? Primeiro, sobrou uma cadeira sem nenhum planejamento, né? Aí, opa, peraí, aquela cadeira é minha, a cadeira é sua, a cadeira é minha. Os irmãos começaram a já não se falar mais um com o outro em busca daquela cadeira. A coisa começou indo tão ruim assim, que assim, o irmão já não se falava mais, assim, brigando. E eles acho que tiveram o último resquício de sanidade que resolveram sentar para resolver o problema, porque não ia, ele sustentava aquele negócio. E a solução era assim, o que é mais importante para a gente hoje? É a empresa ou é a família? E eles chegaram à conclusão de que era a família. Venderam a empresa, cada um pôs o que era o teu pedaço do bolso, e as relações familiares foram sendo reconstruídas e aí, de novo, voltaram a ok. Então, assim, precisaram chegar nesse ponto. E, de novo, você não precisa nem morrer. É só você sair daquela fotografia sem um planejamento que você já traz um problema para a família, entendeu? Ô, Folino, eu estou numa empresa ajudando eles na jornada de governança corporativa, que eles estão na 4ª geração. Não, perdão. Estão na 3ª geração, dependendo de como conta é 3ª ou 4ª. Mas eles estão na 3ª geração e a 2ª brigou muito e a 3ª eles decidiram não vender
e profissionalizaram totalmente. Eles têm um acordo entre eles que ninguém trabalha na gestão. A gestão está totalmente profissionalizada e eles estão nessa jornada de governança corporativa. Um sucesso. Não precisaram vender, estão ganhando dinheiro, está todo mundo bem no conselho de administração. Perfeito. Deu tudo certo. A gente brinca um pouco também, né? De repente ter seu irmão trabalhando para você é a melhor coisa da vida. Deixa ele lá sentado. Exato. Pô, deixa lá, recebe seus dividendos e vai ser feliz. Vai ser bom para você, para a família, para o negócio, para todo mundo. Ou um terceiro, Ou se terceiro, não tiver é ninguém, né? E ter documentos que estejam estruturados para isso. Tem um caso em que a gente teve que atuar por 2 irmãos que tiveram um conflito societário com o terceiro. Era um terço, um terço, um terço. Irmãos que se davam super bem, construíram um patrimônio fantástico, com fazendas, com patrimônio imobiliário e com um negócio líquido, né? Uma distribuidora que tem fluxo de caixa, né? Super tranquilo. Tiveram um momento de conflito com esse irmão. Nós entramos trabalhando pelos 2 irmãos majoritários e a verdade é que os documentos estavam muito mal preparados e isso deu uma vantagem significativa para os 2 irmãos. O que a gente agora, qual foi o passo seguinte que a gente deu? Os 2 irmãos olhando para esse fato que aconteceu e tudo mais, pediram para que nós construíssemos novos acordos. E o que foi interessante é que mesmo dentro desta mesma família, nós construímos acordos de sócios que eram diferentes para cada empresa. Então, para a empresa patrimonial, imobiliária, ele tem toda uma lógica de manutenção desses imóveis e venda. Eles concordaram que não iriam mais querer ficar juntos com aquele patrimônio, então ou separariam ou venderiam e a partir daí dividiriam os recursos. Na outra empresa, que é um negócio muito mais complexo, não tem como dividir a empresa. Aí nós construímos um acordo com cláusulas que favorecem muito mais uma venda. Então eu tenho um espírito, claro, olha eu com os termos em inglês de novo, Ana Paula, o tag along, que é o direito de vender junto. É só explicar, O drag along com o direito de obrigar o outro irmão de vender junto. Opções entre eles que forçassem o cenário de liquidez, para que nenhum dos 2 irmãos pudesse travar a venda das empresas. Então eles decidiram, né? Onde está o norte? O norte está em ter liquidez. E aí a solução que você constrói no documento reflete isso e pode ser diferente, inclusive dependendo do ativo, né? Quando você tem um ativo imobiliário, você pode fazer essa liquidez com a venda do patrimônio. Quando o ativo é empresa, não dá para liquidar a empresa, né? Você não vai sair vendendo estoque. Pessoal, a gente está aqui caminhando para os quase 10 minutos finais. Eu tenho 2 perguntas que eu gostaria de ouvir vocês 3. E eu vou começar com a Nadi. Nadi, o que eu queria ouvir? Eu acredito que o sucesso de muitas empresas familiares é o legado que ela construiu. Agora, o mundo está extremamente complexo. Como fazer face a essa complexidade que requer inovação e manter o legado? Quero te ouvir, quero ouvir o Folino e o Zé também. Como manter o legado de uma empresa familiar e, além disso, estar pioneira, empreendendo, inovando e fazendo face aos riscos desse mundo tão complexo que vivemos? Complexa. Se fosse fácil, eu não perguntava, né, Nath? Eu volto a falar que cada família é uma família, né? O que eu vejo, por exemplo, algumas famílias que querem implementar inovação, tecnologia, eles contratam pessoas externas, seja um conselheiro consultivo ou um comitê, que auxiliam com uma visão externa e imparcial e técnica para isso, para levar a família a entender o negócio e implementar. Então, por isso que eu acho que o papel da governança é tão importante, porque um conselho, né, às vezes a família nem sempre tem porte para ter um conselho de administração, mas um conselho consultivo, ele consegue ajudar a família a implementar essas inovações e se manter ligadas ao mercado de acordo com a realidade, né? E o que eu falo muito também é a integração entre as gerações, porque a geração mais nova já
já vem com um chip de inovação, né? E é muito interessante quando o fundador aceita essas ideias do sucedido, trazendo essas ideias de inovação, e muitas empresas, a gente viu isso principalmente na pandemia, aquelas que se adaptaram rapidamente que estavam mais preparadas para isso. E as que não estavam e tinham uma reticência, principalmente do fundador em aceitar, foram as empresas que sucumbiram. Perfeito. Algo a acrescentar, Folino? Eu acho que assim, primeiro que eu acho que legado e inovação são complementares, não são excludentes. Boa. Pelo contrário, eu acho que o legado te dá a base para que você possa trazer coisas novas, tá? Você tem famílias hoje, e não é de hoje, mas de algum tempo já, que tem fóruns específicos dentro da família para analisar projetos que essa próxima geração está trazendo. Até para colocar dinheiro. Tá bom, você tem uma boa ideia? Traz aqui que nós vamos discutir no conselho consultivo, no conselho deliberativo da família, para saber se faz sentido, né? Se é assim ou se é assim. Beleza, então você vende teu peixe, aí faz um business plan e apresenta. Se for bom, a família vai colocar dinheiro no teu projeto. Então, assim, existe isso já. É bastante comum em algumas famílias você trazer isso. Excelente. Então, assim, mas o legado, né? É a base de tudo. É o valor, é a cultura familiar, é tudo que te trouxe até aqui. Maravilha. Algo a acrescentar, Zé? Não, o legado, eu acho que é importante, né, que a família entenda o que ela quer de legado. Eu sei claramente o que nenhuma família quer. Nenhuma quer conflitos, nenhuma quer destruição de valor. Eu acho que isso claramente nenhuma família quer. Então eu acho que esse processo pelo qual você primeiro define qual é o seu legado, com os seus valores, com a sua cultura, com a sua visão, e depois traz esse tempero com a relação, né, da unidade familiar com os negócios, esse é o caminho. Perfeito. E ajuda de externo, vocês tocaram nisso, eu acho que você tira o emocional da mesa. Tira o emocional da mesa, constrói pontes, aí não fica aquela coisa, porque quando a gente tinha 5 anos... Você puxou meu cabelo. Você puxou meu cabelo, você roubou meu brinquedo. Você tira essa discussão da mesa, o que é importantíssimo. Rapidamente, Nadir, se você tivesse que deixar uma única recomendação para a família que está começando a discutir sucessão e planejamento patrimonial, qual a única recomendação que você deixaria? Contrata a Nadir. Boa. Obrigada. Pode ser 2? Pode. Tá bom. A primeira recomendação é o que a gente acabou de falar aqui, de valor. Encontre um propósito comum. O que significa? As atividades e as ações das empresas possam transcender as gerações. Excelente. Unir o membro em torno de um propósito comum é muito importante para um processo de sucessão e principalmente de conflitos. E a segunda recomendação não é da minha autoria, mas eu estou vendo que ele está aqui. Ele é membro de um conselho consultivo comigo numa empresa familiar e ele fala: muita paz com S. Paciência, afeto e saliva. Boa, muito bom. Sensacional. Bom. Folino, uma única recomendação para quem vai começar esse processo de sucessão e planejamento patrimonial. Ana, é assim, eu acho que entender que planejamento é uma coisa que requer tempo. Boa. Não é foto, é filme. Boa. Então, comece. Boa. Porque vai demorar. Boa. Vai demorar. E é necessário. Essa você roubou de mim. Desculpa, Zé. Não, imagina. Tamo junto. Essa foi a melhor, né? Começar. Começa. E faz. Então eu vou no corolário do começar. Começar e implementar. Perfeito. Porque muitas vezes a gente vê, né, essa coisa, a vontade de fazer, dizer que está começando, mas o desafio da implementação, né? Porque uma coisa é você dizer que vão para lá, a outra é você, então, né, ter os assessores, colocar os documentos na mesa e começar a agir em cima disso. Porque é um pouco aquela coisa do, eu acho que esse dá para ficar para depois. A mensagem, talvez, minha final não dá para ficar para depois. É isso aí. Maravilha. Gente, esses caras são muito craques, né? Amei. E olha só, a gente está tão integrado que eu fiz uma lista de recomendações. E a minha não é só uma, não. Eu fui muito ruim com vocês. A gente só podia uma. Eu fui sacana, Zé.
Eu fiz uma lista de 7, olha só. Mas o que é legal é que coincidiu muito com vocês. E eu vou ler aqui a minha lista. 1. Inicie o planejamento o mais rápido possível. O que nós acabamos de falar. 2. Implemente uma governança corporativa sólida. 3. Invista na preparação dos sucessores e do sucedido. 4. Considere a criação de uma holding familiar ou de uma estrutura que possa proteger o patrimônio. 5. Formalize os combinados. Os combinados estão na cabeça das pessoas. Formalize e põe em prática. 6. Tenha compromisso com a sustentabilidade. Imagem, legado é uma coisa que se constrói e se destrói, principalmente no mundo de hoje, em questão de segundos. Então, invista em sustentabilidade, porque isso representa a perenidade das empresas. E, por fim, promova uma comunicação transparente, clara, aberta e afetiva. De preferência, uma comunicação não violenta. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Foi um prazer. Foi ótimo. Obrigada Obrigado, pela Ana. Obrigado, atenção. gente. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. Paulo. Obrigada. Obrigado, Nadia. Obrigado a todos. O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.